Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E hoje vamos falar de Wandinha, a série da Netflix que tá dando o que falar. Eu já lancei um vídeo aqui no canal falando sobre a história completa da família Addams, buscando as origens dessa família nos quadrinhos, comentando todas as adaptações e como é que a personagem Wandinha se desenvolveu até chegar na série do Tim Burton pela Netflix. Pra quem não conhece, esse é o quadro Surto Coletivo, onde a Sabrina, minha querida irmã editora, para os comentários com os surtos de vocês, que são os elogios, críticas, sugestões, perguntas e teorias sobre a obra que a gente vai comentar. Sem mais delongas, bora lá então! Antes de mais nada, é bom avisar que esse vídeo aqui vai ser cheio de spoilers. Eu vou comentar sobre a temporada inteira, inclusive sobre o final. E eu queria dizer que eu amei a série Wandinha. Não é uma série perfeita, principalmente porque a série tem um público-alvo e tem uma vibe adolescente que muitas vezes não me agrada, mas ainda assim eu enxerguei pontos muito mais positivos do que negativos. Não é uma série que eu daria uma nota 10, mas com certeza estaria pra mim numa nota 9. Afinal, a proposta dessa série é diferente de qualquer outra adaptação da família Addams que a gente já tenha visto. Aqui eles não estão apenas apresentando a família Addams para uma nova geração que às vezes não acompanhou as séries antigas, mas sim apresentando uma nova proposta onde uma personagem apenas é o foco central, e eu achei que essa ideia foi muito bem desenvolvida. Sabrina, manda então os surtos da cambada. O primeiro surto é da K-Popper Angel 26. A série é maravilhosa, toda a estética gótica combina perfeitamente e é uma linda homenagem ao trabalho do Charles. A Jenna está incrível como Wandinha e eu mal posso esperar para uma segunda temporada, se a Netflix for racional e não cancelar. Sim, eu concordo que as homenagens feitas ao trabalho do criador Charles Addams foram bem certeiras, e é isso que eu espero da Netflix. Eu tenho quase certeza que a série vai ser renovada. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda não foi, só que tudo depende de como vai ser o desempenho da série na segunda e terceira temporada. Até porque o estilo da série me lembrou muito O Mundo Sombrio de Sabrina, que era uma série que teve uma primeira temporada incrível, com um humor ácido muito inteligente, com críticas ao extremismo religioso que eu gostava bastante, mas que infelizmente a partir da segunda temporada a série se perdeu até chegar ao ponto inevitável de ser cancelada. Por isso eu torço muito para que os produtores tenham uma nova ideia, para que na segunda temporada de Wandinha eles consigam trazer algo original, para que a série não caia na mesmice e acabe ficando chata. Então é isso, ser fã de série da Netflix é sempre aquela coisa, a gente fica empolgado, mas tem que ficar com o pé atrás porque qualquer deslize a série pode ser cancelada. O Matheus mandou: Felipe, o que você achou da Wandinha na série ter meio que um ranço dos pais? Pelo que lembro dos filmes, pelo menos do primeiro, ela tem um bom convívio com ele, e a relação de afeto é bem grande, mesmo eles sendo bem estranhos. Amei demais essa série e já quero uma segunda temporada. Sobre essa questão, eu vi muitas pessoas que curtiram a série reclamando desse ponto, que não viram sentido na Wandinha ter essa relação com atritos, principalmente com a sua mãe. E sei lá, gente, pra mim a resposta disso aí é tão óbvia. Qual que é a diferença da Wandinha criança da série dos anos 60 e dos filmes pra Wandinha dessa série? É que agora a Wandinha é uma adolescente. A gente conhece uma personagem típica que sempre foi retratada como criança e que foi mudando ao longo das adaptações. Lá na série dos anos 60, como eu expliquei no último vídeo que vai estar aqui nos cards, a Wandinha não tinha esse humor tão sombrio e gótico. Ela era uma garotinha que era melancólica, mas que sorria de vez em quando, e isso foi trazido pela série da Netflix. No episódio 1, numa conversa com a Enid, a sua colega de quarto, a Wandinha explica pra ela por que os seus sentimentos amadureceram e ela se fechou dessa forma. Ela conta uma experiência traumática de quando era criança, de que uns colegas padrões mataram seu escorpião e de que a partir daquele momento ela disse que nunca mais iria chorar e quis amadurecer tendo um coração cada vez mais frio. Então, nessa proposta em que a gente vê uma Wandinha adolescente, eu acho perfeitamente coerente que a Wandinha adolescente não seja igual à Wandinha criança. Afinal, gente, todo mundo aí que já foi ou é adolescente sabe que é uma época em que a gente tem atritos com os pais. Isso é completamente comum. Então, vocês concordam comigo que esquisito seria, na verdade, que essa Wandinha, nessa idade adolescente, tivesse a mesma personalidade e o mesmo relacionamento com os pais que ela tinha quando ela tava com 6 anos lá na série original? O próximo surto é da Georgina. Eu amei a série, gostei bastante da interpretação que a Jenna Ortega deu pra Wandinha e a amizade dela com a Enid. É tão maravilhosa, shippei muito ela com o Tyler. E a interpretação do
Hunter Dohan é excelente, principalmente quando ele confessa pra Wandinha que ele era o Hyde, foi brilhante. Sim, nossa, aquela cena dele confessando, eu achei o cara muito bom. E junto com o comentário da Georgina, a gente tem o do Ivair Xavier. Muito boa, não é 10 de 10, mas uns 8.8 de 10. Concordo. A série transita entre série de jovens e série mais séria mesmo. Esse novo formato de universo da série é bacana, pois tem total liberdade alegórica. A família, desde que de fato viraram uma família, tem cada vez mais voltado para o universo fantástico. E agora com essa série, acho que se concluiu o que era o esperado. Um universo de criaturas mágicas, podendo assim colocar os Adams como bruxos, e não ficar muito por parte do terror, e sim naturalizando esse lado bruxo deles, o que me deixa com perguntas. Eles são os únicos sombrios em uma escola de gente esquisita? Mas a série é fascinante. O Burton mostra que ainda é o pai dos góticos. Gostei dessa pergunta que ele fez e já tinha pensado em algo pra responder ela. Primeiro, falando do comentário da Georgina, sim, eu concordo que a amizade da Wandinha com a Enid é um dos pontos altos da série. E agora destacando algumas coisas desse comentário do Ivair. Primeiro, eu queria relembrar uma coisa aqui que algumas pessoas comentaram no vídeo anterior que eu lancei da família Addams. Eu recebi uns 2 comentários de pessoas que se diziam fãs da família Addams original, que não gostaram da Wandinha ter essas visões porque sentiram que os Addams foram retratados ali como uma família sobrenatural. E de acordo com essas pessoas, eles diziam que isso é errado porque a família Addams nunca foi sobrenatural, que eles apenas gostavam do oculto, mas que nenhum deles tinha habilidades sobrenaturais. E bom, basta você assistir o meu vídeo anterior e conferir lá todas as fontes de pesquisa que eu deixei, pra você ver que os Addams sempre foram uma família sobrenatural. Na sua história de origem pelo cartunista Charles Addams, a Mortícia já era descendente das bruxas de Salem. A vovó Addams, que na série original era mãe do Gomes, também era uma bruxa. O tio Chico tem poderes de eletricidade e todos os membros da família demonstram ter uma resistência sobre-humana. Então, eles são sobrenatural sim, de alguma forma. Eu não sei se eu chegaria a usar o mesmo termo que o Ivair usa, o termo bruxo. Afinal, nem a própria série da Wandinha usou esse termo. Eu sei que eles tinham aquela ancestral, Goody Addams, que foi acusada de bruxaria, mas a família Addams em si estaria mais classificada, na minha opinião, entre os psíquicos, um termo que a série usou para classificar um tipo de estudante que frequentava a academia Nevermore. Eu não vou falar muito sobre isso aqui agora, porque eu sei que já já vai ter uma pergunta ali sobre os tipos de criaturas da escola, e aí a gente volta nesse assunto. Por fim, sobre essa última pergunta que o Ivair fez sobre eles serem os únicos sombrios nessa escola de esquisitos, é, na minha opinião, um dos pontos mais geniais da série, porque é uma referência direta a como Charles Addams se sentia. A gente sabe que viver em sociedade, quando você é um artista e sonha em viver da sua arte, já é algo que te faz ficar às vezes no grupinho dos excluídos, desde quando a gente tá na escola até quando somos adultos e começamos a trabalhar com aquilo que a gente ama. E o Charles Addams, na sua carreira como artista, sentiu isso na pele, só que ele tinha um porém. Mesmo quando ele estava entre grupos de artistas, ele ainda se sentia um excluído entre os excluídos, um diferente entre os diferentes, porque ele tinha esse amor pelo sombrio. O Charles Addams frequentava cemitério para fazer suas artes, para levar suas namoradas, ele inclusive tinha um cemitério no quintal da sua casa. Então ele era um cara peculiar que foi um pouco criticado por essas diferenças até ser reconhecido pelo seu trabalho. Então pra mim na série faz total sentido que os Addams e a Wandinha, aqui no caso, sejam uma família tida como diferente, mesmo entre a comunidade sobrenatural. Afinal, não é porque você é sobrenatural que você é gótico. A Enid, que é a colega da Wandinha, era o perfeito exemplo disso, uma pessoa muito mais solar e colorida do que qualquer outro ser humano comum. Então o modo como a família foi encaixada nesse universo foi algo que eu curti bastante. Eu trouxe 2 comentários agora que falam sobre o mesmo tema. O primeiro é da Amanda Ventura. Sou parte da geração que foi marcada pelos filmes da década de 1990, sendo que durante a infância eu era chamada de Wandinha. Contudo, fiquei desapontada com os filmes animados lançados, onde os Addams pareciam querer se juntar à comunidade, especialmente no 2, onde a Wandinha foi atrás do seu verdadeiro pai, para achar uma família a qual pertencia. Eu também sinto isso. Amei a série da tia Netflix, embora não tenha gostado de como os Addams, que não eram a Wandinha e o Mãozinha, foram retratados. Desde os filmes animados, eu fiquei com a impressão de que a família Addams ficaram menos Addams, embora com suas principais características, como a bruxaria e a necromancia, dando a Wandinha o peso de ser a única Addams que as gerações mais velhas poderiam reconhecer. Afinal, o feioso sofreu bullying. Nunca na minha vida pensei que o veria tão humilhado por meros humanos normais. Estou sendo muito chata ao reclamar dessas
coisas ou realmente houve uma suavização na família? Ó, eu posso não concordar em tudo, mas eu acho que houve uma suavização em alguns pontos, mas antes disso tem outro comentário sobre esse tema, né? Sim, a Ariane Miranda mandou. A série Wandinha, infelizmente, me decepcionou e muito em relação às Addams. Ela em si é maneira, a Jenna tá maravilhosa, mas perderam tantas deixas de atmosfera e correlação entre eles. Comecei muito satisfeita, mas infelizmente se perderam no caminho. É realmente como você disse, os Addams só têm a eles mesmos, e lá parece que esse laço forte é a última coisa que tem entre eles. Pecaram demais na química entre os atores. Mortícia e Gomes, então, parecia que tinham medo de se tocar quando sempre esperamos o contrário. A Wandinha sendo torturada, lutando no fim, sofrendo quando podia muito bem dar um ar de estar gostando daquilo apesar da situação. A atenção pra mãozinha também ficou vaga pra mim. Nos filmes dos anos 90, ela tem bem mais personalidade. Eu não critico a série como um todo, pelo contrário, se tratando da Netflix, eu esperava uma coisa bem pior e cheia de clichês chatos e apelativos, mas foi um ótimo entretenimento. Pena que se não atentaram a detalhes que fariam muita diferença, trazendo o famigerado fanservice. As animações recentes me satisfizeram muito mais nesse quesito. Eu enlouqueci vendo tanto detalhe relacionado à série nos anos 60 e tanto cuidado com isso. O meu resumo no total é que faltou sadismo no feeling de todos os Addams. Bom, esses dois comentários juntos aí já são bem interessantes pra gente ver que, gente, cada fã da família Addams pode ser agradado ou desagradado por uma mesma obra. Não é à toa que a Amanda e a Ariane, as duas são fãs da família Addams original, mas uma citou os filmes recentes em animação da família Addams como exemplos em que ela acha que a família não foi bem adaptada, e a Ariane já disse o contrário, que ela gostou muito mais dos filmes animados do que da série Wandinha. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui das minhas opiniões sobre os pontos que as duas trouxeram. Primeiro, a gente sabe que tem aquela frase clichê que muita gente sempre repete de que vocês precisam entender que agora essa obra que vocês gostavam antigamente está sendo apresentada para uma nova geração. Esse clichê precisa ser levado em conta principalmente quando a gente pesquisa algumas críticas antigas que os filmes de 91 e de 93 receberam na época. Eu não sei se esses filmes foram marcantes para vocês como foram para mim. A minha geração que assistia filmes na sessão da tarde foi muito marcada por esses filmes dos anos 90 e cresceu com aquela sendo a imagem da família Addams na nossa cabeça. Só que, quando os filmes foram lançados na época, os críticos que já eram adultos, pessoas mais velhas que tinham assistido a série original nos anos 60, criticaram pra caramba os filmes, porque o estilo de piada tinha mudado, o estilo de humor era diferente, e é óbvio que ia ser diferente, porque os filmes eram dos anos 90, a série original era dos anos 60, então é claro que nessa adaptação em formato de série que também tá saindo 30 anos depois dos filmes em live action dos anos 90, alguns conceitos vão ter que ser atualizados na forma como essa família interage com o mundo à sua volta, que não é o mesmo mundo de 1991. Dito isso, se você perguntar pra mim, Felipe, você acha que a família Addams foi suavizada nessa série? Sinceramente, eu não achei. Pra mim, as características marcantes de quase todos os personagens estão presentes ali na série, mas é muito importante a gente lembrar que, de fato, eles não têm tempo pra ser desenvolvidos, porque eles são apenas participação especial, eles são mais coadjuvantes que a colega de quarto da Wandinha, porque a série é sobre a Wandinha e os amigos dela, e não sobre os Addams. Ainda assim, eu não estou de forma alguma dizendo que a opinião da Amanda e da Ariane são erradas, tem inclusive alguns pontos que elas citaram que eu concordo. No comentário da Amanda Ventura, ela falou sobre a questão do Feioso ter sofrido bullying, e nesse ponto eu concordo super com ela. Pra mim, o Feioso é o único da família inteira que fugiu bastante do personagem original, porque desde os cartoons do Charles Addams, o Feioso foi um moleque endemoniado que sempre faria bullying com os outros, explodiria as coisas na escola e não um garoto que sofreria violência dos colegas. Eu entendo que colocaram isso no começo do episódio justamente para que a Wandinha pudesse se destacar sendo a irmã que vai lá proteger ele e assim se vinga dos caras escrotos. Mas nesse ponto eu concordo que não parece o Feioso que a gente conhecia. Agora sim, sobre o comentário da Ariane, é aquilo que eu comentei, é muito engraçado como dois fãs da família Addams podem ter opiniões completamente diferentes, porque quase todos os pontos que você citou no seu comentário eu discordo pra caramba. Primeiro, quando
quando você disse que faltou química entre a Mortícia e o Gomes, nossa, eu não achei, pelo contrário, eu enxerguei ali o casal apaixonado que eu sempre vi em todas as adaptações. Inclusive gostei muito mais dessa versão, onde o Gomes, tanto fisicamente quanto nos seus trejeitos, lembra muito mais do Gomes original dos cartoons, que tem aquela aparência baixinho, barrigudo, que conquista a Mortícia pelo seu carinho, e não porque ele é um homem latino caliente, como a série dos anos 60 e os filmes dos anos 90 mudaram. A questão do Gomes e da Mortícia aqui na série é que de fato eles também não têm espaço para mostrar todo o seu amor, para mostrar o seu toque físico e tudo mais, porque toda vez que os dois estão prestes a se tocar, a câmera foca na Wandinha olhando para os pais com uma cara de af. Que, gente, é a forma como qualquer adolescente agiria quando visse seu pai e sua mãe se tocando na frente deles daquela forma. E é aquilo que eu volto a falar, a gente já conhece a Wandinha desde os anos 60, mas a gente nunca tinha visto a Wandinha como uma adolescente. Pra mim, a série mostrar como ela tá numa fase em que não tem mais tanta paciência pros seus pais é completamente condizente. Outro ponto que a Ariane destacou que também me deixou assim, poxa, é sério, foi a questão da mãozinha. Eu amei a mãozinha, pra mim ela é o melhor personagem da série, achei ela cheia de personalidade e eu cheguei ao ponto de quase chorar quando ela morreu. A série me fez quase chorar com uma mão. Mas por fim, ali o último ponto que a Ariane citou foi uma coisa que eu concordei. Eu realmente gostaria que nas cenas em que a Wandinha foi atacada ou sentiu dor, ela realmente tivesse gostado, porque isso é uma característica presente nos Addams desde os cartoons do Charles. Eles realmente sentem prazer em ser torturados. Inclusive eu senti falta de ver algo igual aquela cena do filme A Família Addams 2, quando a Debbie, que é a noiva do tio Chico, coloca eles pra serem torturados e eles super se divertem. Só que aí, por mais que eu concorde com esse ponto, eu acho que a gente também precisa entender qual foi a proposta da série. O difícil de quando você coloca os personagens da família Addams gostando de serem torturados, gostando de serem machucados, é que você restringe aquela obra para que ela fique apenas no âmbito da comédia e para que o espectador não leve o vilão a sério. Afinal, pensando lá em A Família Addams 2, a vilã era a Debbie, a noiva do tio Chico. Alguém levava a Debbie a sério? Não, porque ela não parecia uma ameaça. Porque ela tentava explodir o tio Chico e ele era indestrutível. Ela tentava torturar os Addams e eles gostavam. Então assim, se isso acontecesse aqui na série da Netflix, a gente não ia conseguir levar os vilões a sério e nem conseguir torcer pela Wandinha quando ela estivesse sendo atacada pelos vilões, porque ela ia estar gostando, ela ia estar se divertindo. Então eu acho que a gente não ia ter essa sensação de perigo que a série pedia, afinal não era uma série exclusivamente de comédia. Também tinha um pouco de mistério, fantasia, então eu entendo que foi uma mudança necessária. Os próximos surtos estão na nossa parte preferida da série agora, referências. Zira Oliver falou: amei a série, achei icônico a cena dela dançando e logo em seguida aquela referência de Carrie estranha. E a Larissa Barbosa disse: amei a série, assisti tudo em uma noite, adorei as referências, principalmente a de estalar os dedos e a Christina Ricci. Um vídeo sobre as referências ia ser show. Eu também amei todas as referências, acho que a parte que mais me divertiu foi a cena do baile, tanto a dança, que é uma referência clássica lá dos anos 60, da Wandinha original dançando, ensinando o tropeço. Basicamente pra gente ver que na adolescência dela, ela evoluiu as suas habilidades de dança. E assim, eu confesso que eu pensei que uma cena como a da Carrie no baile, da obra do Stephen King, que já foi adaptada em tantas versões, tantas releituras pro cinema e pra TV, não poderia ser adaptada de uma forma original. Mas eu achei ele super original, justamente pela personalidade da Wandinha. Porque ela gosta daquilo, ela se diverte, e eu e a Sabrina rachamos pra caramba quando ela experimenta e fala: ah, podia ser sangue de porco, né? Ela fica frustrada porque é tinta. E se você parar pra pensar, aqui a gente tem um pouco do elemento que no último comentário a gente comentou que faltou. A gente comentou que algumas cenas faltou a gente ver a Wandinha gostando do sofrimento. Aqui é um ótimo exemplo. Aqui, enquanto a escola toda tá gritando porque tem sangue jorrando do teto, ela gosta de ser banhada em sangue de porco e fica frustrada quando descobre que o sangue é falso. Sobre o comentário da Larissa, eu também amei a referência ao estalar de dedos, principalmente com ela pegando essa referência do poema do Edgar Allan Poe e terem trazido a Christina Ricci, que é a atriz que fez a Wandinha nos anos 90 para interpretar a professora Thornhill, foi desde o início uma das homenagens que eu mais curti. Inclusive tem uma cena em que ela vem conversar com a Wandinha, olha nos olhos dela e fala: você é bem parecida comigo. Nossa, na hora que eu assisti essa cena, eu achei o máximo. E depois ela se revelando como uma vilã, pra mim fez a homenagem ficar melhor ainda. Agora, em relação ao pedido da Larissa sobre as referências, eu acho que não preciso de um vídeo só sobre isso, porque eu já falei de algumas referências nesse vídeo, falei de muitas referências no vídeo anterior
sobre a família Addams e lancei um vídeo curto lá no Reels do Instagram e também no meu TikTok comentando sobre as referências a outros autores como Edgar Allan Poe, Mary Shelley e Robert Louis Stevenson. Então corram lá nas minhas redes sociais, certifiquem-se inclusive de que vocês estão me seguindo em todos os meus perfis, porque eu sempre levo os assuntos sobre os quais eu trato aqui no YouTube em formatos menores para essas redes também. O Giovanni Lima disse: queria referências sobre os alunos. Alguns são óbvios, como os lobisomens e vampiros. Outros eu tive dúvidas, como os meninos sem rosto. E o Xavier também. O dom dele achei interessante. E a Karen Martoni falou também: eu gostei da série, a caracterização da Jenna está muito boa e achei a amizade dela com Enid muito legal e estranha ao mesmo tempo. Completos opostos que deram certo. Gostaria de saber mais sobre os estudantes da escola e seus poderes. Aliás, qual o motivo do pai da Wandinha estudar lá? A mãe tem poderes psíquicos, mas e ele? Bom, trouxe aqui então algumas respostas para vocês, ou tentativas de resposta pelo menos com os conhecimentos que eu tenho, né? Bom, vamos falar dos mais óbvios primeiro. Assim que a Wandinha chega na escola, a Enid já apresenta para ela os alunos que existem ali e ela diz que existem muitos tipos de excluídos, mas que os 4 principais são os vamps, os peludos, os chapados e os escamas. Falando um pouquinho de cada um, os escamas seriam as sereias, que assim como lendas de mitologias antigas são retratadas com poderes relacionados à sua voz, onde elas podem usar o seu poder de canto para criar ilusões, para influenciar e atrair outros seres humanos. Inclusive, se você tem interesse em saber mais sobre os mitos e características das sereias, eu tenho um vídeo só sobre essas criaturas no meu quadro A Origem das Mitologias. Na verdade, sim, eu tenho um vídeo sobre praticamente cada uma dessas criaturas citadas aqui, porque eu também tenho um vídeo sobre os lobisomens, que ali na série são os peludos, e é a categoria na qual a Enid se encaixa. Ali os lobisomens seguem muitas características que aparecem na maioria das lendas, como terem os seus poderes intensificados nas noites de lua cheia e gostarem de uivar para a lua. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre as características dos vampiros, que ali foram chamados de vamps, e como é explicado pela Enid, alguns estão ali na escola há décadas, o que dá a entender que eles seriam imortais, como nas lendas, e inclusive tem um momento em que a Yoko é impedida de participar da competição de barco, porque ela aparentemente teve algum acidente envolvendo Ario, então o Ario também seria uma fraqueza dessas criaturas ali. Agora, dessas 4 criaturas principais, eu fui checar na minha lista e a única sobre a qual eu nunca fiz vídeo aqui no canal foram as Górgonas. Então deixem aí nos comentários se vocês gostariam de um vídeo sobre as Górgonas lá no meu quadro Origem das Mitologias. E tem um trocadilho que é feito em inglês que infelizmente não teve muito bem como ser traduzido. Na dublagem, a Enid se refere aos Górgonas como os chapados. Isso foi a tentativa de adaptar o trocadilho em inglês, onde eles são chamados de stoned. Stoned poderia ter uma relação com pedra, com petrificados, que é o que olhar para uma górgona causaria, de acordo com o mito grego da Medusa, mas ao mesmo tempo stoned também é um termo pejorativo em inglês usado para se referir a jovens como maconheiros e chapados. Então a série tenta brincar um pouco com isso quando coloca o Ajax fazendo umas perguntas meio burras pra Enid, sendo meio desligado das coisas, possivelmente porque talvez ele também tivesse drogado. Mas como a Enid bem explicou, existem muitas outras criaturas além desses grupos principais. E se formos contar na série, o que a gente mais teve foi a presença de psíquicos, que é a categoria na qual a família Addams se encaixa. Quando a gente vai pra mitologia e lendas antigas, os psíquicos são muitas vezes chamados de crianças poltergeists. Eu também tenho um vídeo falando tudo sobre os poltergeists na mesma playlist. Pensando então, por exemplo, nas habilidades que os Addams apresentam. Eles têm habilidades de telepatia, telecinese, clarividência, comunicação com os mortos e também poderes de eletricidade. Em cada um deles ali, dependendo se você for pensar na adaptação dos anos 60, na adaptação dos anos 90, esses poderes se manifestam com maior ou menor intensidade. Em alguns deles, como no caso do Gomes, a gente quase não vê esses poderes transparecendo, mas respondendo diretamente à pergunta da Karen, o Gomes ainda assim pode ter alguns desses poderes e ele seria mandado para aquela escola pelo seu histórico familiar. Se a gente for pensar na série original, a vovó Addams, que é uma bruxa, em algumas adaptações é mãe da Mortícia, mas nas adaptações originais era mãe do Gomes, e mesmo que nessa versão aqui ela não seja mãe do Gomes, a gente tem ali a Guri Addams, que pelo sobrenome é uma das antepassadas da família do Gomes, então o Gomes é descendente de uma linhagem em relação com bruxaria também. Ali na escola Nevermore, quando a gente pensa nesses psíquicos, cada um deles desenvolve
desenvolve suas habilidades de forma diferente. A Wandinha, por exemplo, é através das visões. O Xavier, ou Xavier na versão dublada, também possui poderes psíquicos que se refletem nos seus desenhos. Ele tem sonhos que contam o futuro, ele consegue sonhar com o monstro Hyde que tá atacando as vítimas por aí, e consegue até dar uma forma viva para os seus desenhos, embora eles sejam mais uma espécie de ilusão. E é dito na série, inclusive, que esses poderes dele também são transmitidos geneticamente, porque o pai dele, o Vincent Thorpe, era um médium muito famoso, inclusive o irmão da Wandinha era um grande fã do trabalho do pai dele. O Rowan também é um psíquico, no caso dele com a habilidade de telecinese, um pouco parecido com a Carrie, e o Eugene tem um dos poderes psíquicos mais incríveis na minha opinião, que é o de se comunicar com as abelhas e controlar elas. Por fim, se esse universo continuar sendo expandido em outras temporadas, a gente pode chegar à conclusão de que existem várias outras criaturas além dessas principais. Afinal, o tio Chico explica pra Wandinha que o fundador da escola, o Nathaniel Faulkner, passou anos catalogando diferentes espécies naquele diário. Uma das espécies, por exemplo, seria o Hyde, que é o vilão principal da série, que é baseado no livro O Médico e o Monstro, onde temos o Dr. Jekyll e a sua personalidade alternativa maligna, que é chamada de Hyde. Ali no universo de Wandinha, uma pessoa que é transformada em Hyde pode ter isso causado por algum gatilho, que no caso do Tyler é a morte da mãe dele, influenciado também pelas poções e misturas botânicas que a professora Thornhill usa no seu plano com o garoto. E no meio dessas outras possibilidades de criatura, temos também os metamorfos, seres capazes de mudar sua aparência que sempre existiram nas mais diferentes lendas, e ali estão presentes na diretora da escola, e até mesmo os espectros sem face. Em diferentes mitologias e lendas, esses espectros sem face são representações de seres, às vezes espíritos, que perderam as suas identidades. Os exemplos mais famosos que nós temos na ficção são o Slender Man, a famosa lenda urbana norte-americana, e também os fantasmas da mansão Bly, como a Mulher do Lago, que perderam seus rostos justamente depois de esquecerem quem eles realmente são. A Stacy Silva perguntou: quem será o próximo diretor de Nunca Mais? Isso foi uma coisa que a gente comentou enquanto assistia. A Mari estava assistindo, logo falou que poderia ser a Morticia Addams, e eu fiquei esperando que a série terminasse com isso, com os pais da Wandinha chegando e anunciando que eles compraram a Academia Nevermore, porque eu sofri muito com a morte da diretora Wims, porque eu queria que a Gwendoline Christie, que é uma atriz que eu acho incrível, continuasse na série. Então, para superar o meu luto nesse último episódio, eu queria muito que a Morticia tivesse terminado como diretora. O último surto é o do Thiago. Ai, aquele abraço das meninas no final foi tudo. Também achei incrível essa parada de todo mundo querer muito estar perto da Wandinha, mesmo com o jeitinho delas. Eu amei isso, justamente porque, na minha opinião, ajuda a série a fugir de alguns clichês. Eu vi algumas pessoas reclamando da questão de existir um triângulo amoroso na série, porque de fato, o triângulo amoroso é um recurso muito clichê que comédias românticas adolescentes sempre usam. Só que pra mim o mais genial ali é que existe um triângulo amoroso na série justamente porque a Wandinha taca um foda-se. A Wandinha não tá interessada em nenhum dos dois meninos, pelo contrário, ela usa o interesse deles o tempo todo pra fins pessoais, ela só tá usando os dois, e aí quando chega no final, nos últimos episódios, em que aí sim, ela começa a demonstrar um pouquinho de interesse pelo Tyler, porque o menino tá se esforçando pra caramba pra ela gostar dele, aí a gente tem aquela cena do beijo que pra mim tem a tirada mais genial, que é ela falando: é claro, né, quando eu tivesse meu primeiro beijo, ia ser com um assassino em série psicopata. Pra mim não tem nada mais Wandinha que isso. No mais, eu gostei muito de como a série desenvolveu a personagem, porque pra alguém que foi criada junto com os Addams, onde ela teve que aprender ao longo da sua vida que era aquela família contra o mundo, afinal eles sempre viveram num mundo onde eles não eram aceitos como realmente eram. E agora ela chega ali e ela é aceita pelos amigos exatamente do jeito que ela é. É óbvio que isso não ia ser algo fácil de lidar pra ela, então ela vai se acostumando vagarosamente ao longo dos episódios, e pra mim, quando chega no final, a relação dela com a Enid e com o Eugene são os dois pontos altos da série. Bom, cambada, é isso aí. Deixe nos comentários as considerações de vocês, e se tiverem interesse em mais vídeos sobre a série, sobre as criaturas mitológicas ou sobre outras temáticas de horror ou fantasia, é só me pedir aí também. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!